Uma família passeia tranquila quando os bandidos param o carro no meio da rua. Um está com o rosto coberto, ele desce, ataca o homem que num primeiro momento não percebe o assalto. A mãe tira as crianças de perto. Você percebe que o rapaz entrega a carteira, inclusive entrega também uma corrente. A quadrilha foge na sequência. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Que perrengue, hein, meu amigo? Olha só. Tá ali o pai, a mãe, né? Uma criança no carrinho, a outra tá ali no velotrolzinho. Que situação terrível. E o desespero, né? Desespero, o cara tá armado ali com uma pistola, apontando a arma, né? Ameaça. Você vê que no momento ele balança a arma apontando para a criança? Se você não entregar, ele diz o seguinte: se você não entregar aí tudo que você tem, vou atirar na criança. Você viu que ele balança? Uma hora o revólver ele aponta para a criança e depois foge com o carro. E olha, os moradores, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Os moradores também do Rio tiveram mais uma vez, né, que se proteger de um tiroteio. Foram pelo menos 10 minutos de intensa troca de tiros. Os passageiros de um ônibus ficaram em pânico, sem ter para onde fugir. Tudo começou depois que uma viatura da Polícia Militar foi atacada por traficantes. 2 policiais ficaram feridos e foram socorridos. Pode voltar para mim, Lobão. Nós vamos agora até o Pará, onde uma quadrilha roubou e depois explodiu um carro forte. O veículo ficou em chamas na beira da estrada. Os vigilantes conseguiram escapar, né, do ataque desses bandidos. Eram pelo menos 6 que participaram dessa ação. O valor roubado ainda não foi divulgado pela empresa de transporte de valores. A polícia ainda não tem pistas do bando que fugiu em 2 caminhonetes. Olha, caminhão em alta velocidade atravessou 3 rodovias e 2 estados. Olha só a velocidade que ele passa. Meu Deus do céu. Tá mais de 150 por hora ali. O motorista saiu da Zona da Mata em Minas Gerais, lá na região de Juiz de Fora, e só foi interceptado em Campo dos Goitacazes, no estado do Rio. Ele jogou o caminhão contra uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e foi parado na bala. O caminhoneiro percorreu mais de 150 quilômetros. Segundo a polícia, ele estava drogado. O homem foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. Olha ali, um dos cercos que os policiais tentam interceptar o caminhão, ele passou ali a 150 por hora. O Balanço Geral apresenta a partir de agora mais uma edição do Giro Brasil. 1h40, daqui a pouquinho no Giro Brasil, vou trazer um caso de uma perseguição que começou em Minas Gerais e só terminou no Rio de Janeiro. Você vai ver perseguição em alta velocidade. É um dos destaques. O outro destaque é um ataque de bandidos a uma viatura, né? E no meio disso, né, a população passando um perrengue ali com a troca de tiros. Daqui a pouquinho. Mas antes, a polícia acredita ter solucionado o caso Vitória. O repórter Leonardo Lara acompanhou a coletiva de integrantes da cúpula da Secretaria de Segurança em Araçariguama. Veja agora no Balanço Geral. A cúpula da Segurança Pública de São Paulo reunida para um evento e um único assunto proibido. A explicação para o silêncio em relação ao caso Vitória Gabriele veio do delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, na chegada ao evento. Doutor, as linhas de investigação que a polícia trabalha? Agora nós não vamos falar nada, está em segredo de justiça. Mas quem é o traficante, doutor? Segredo de justiça. Estou falando para você que eu não posso falar. Não daria para adiantar alguma coisa, até como resposta a esse clamor popular de saber o que aconteceu com a menina? O mesmo delegado que, desde a decretação do segredo de justiça no dia 15 de junho, já falou mais de 5 vezes sobre o caso. Na saída do evento, uma nova tentativa de entrevista. Quero estar sob sigilo, a gente vai encerrar nos próximos dias, mas o sigilo impede que a gente fale qualquer coisa sobre o conteúdo do inquérito, tá bom? Doutor, o senhor deu uma entrevista para outra emissora. Falei superficialmente e não sobre o conteúdo do inquérito. Falei sobre a existência da investigação. É diferente. Bora. O silêncio das autoridades coincide com os últimos passos da polícia. Entre eles, a prisão do casal Bruno e Maiara. As provas frágeis apresentadas até agora fizeram com que a polícia recuasse. As maiores autoridades da Segurança Pública de São Paulo estavam reunidas na delegacia de Mairinque, cidade que atraiu a atenção de todo o país depois do caso Vitória. A cidade é vizinha a Araçariguama, onde a menina foi encontrada morta.
Em Mairinque moram Bruno e Maiara, presos na sexta-feira passada. O evento marcava a inauguração do Núcleo Especial Criminal, que serve para resolver conflitos e crimes com penas de até 2 anos de prisão. O delegado-geral de polícia, Paulo Afonso Bicudo, discursou durante 5 minutos e não tocou no assunto Vitória. Entendendo um pouco mais do que se passa no Estado. Ele assumiu o cargo há 10 dias, já com a investigação em andamento. Em seguida, falou o secretário de Segurança Pública em exercício, Sérgio Turra Sobrani. Foram mais 7 minutos de discurso e nenhuma linha sobre a investigação da morte da menina. Da demanda. Ao final da fala da maior autoridade de segurança pública do Estado, tentamos perguntar sobre o assunto. Secretário, o senhor entende que o caso está encerrado? O secretário vai até o púlpito montado para o evento e decide romper o silêncio. Vou responder uma única pergunta para vocês de forma bastante genérica. Né? O caso da garota, da Gabriele, né? Ele está por se encerrar. Na semana que vem, a Polícia Civil deve concluir toda a sua investigação, encaminhar ao Poder Judiciário para análise do juízo e do Ministério Público. Tá? A investigação continua sob sigilo judicial e, em razão disso, nós não podemos externar publicamente qualquer conteúdo do inquérito e da investigação. Então, portanto, não é possível fazer qualquer tipo de comentário em relação ao conteúdo da investigação. Mas há outros suspeitos, secretário? A investigação continua e vai ser encerrada na semana que vem. O caso está encerrado? Ainda não, porque ele vai se encerrar na semana que vem. Então tem novos fatos. Não podemos detalhar. Não podemos detalhar porque o sigilo é necessário para a preservação dos próximos passos da investigação e também para garantir a segurança de testemunhas que estão protegidas. Quantas testemunhas são protegidas, secretário? Respondemos, obrigada, viu? No início da semana, o esforço da polícia foi na tentativa de dar o caso como já encerrado. Já está tudo esclarecido já. A declaração veio depois que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apresentou um depoimento sigiloso de um traficante que está preso desde antes do desaparecimento de Vitória. Ele teria esclarecido a motivação para o crime. A testemunha, considerada chave pela polícia, não teria apontado a ligação direta do casal com o crime, mas admitiu que conhecia Bruno e Maiara pela prática de cobrarem usuários em dívida com o tráfico de drogas. Afirmou também que devia para um traficante e, por isso, acredita que a própria irmã era o verdadeiro alvo dos bandidos e não Vitória Gabriele. Mesmo depois das novas revelações, a polícia ainda não consegue refazer os últimos passos de Vitória e precisar o que aconteceu entre a abordagem em frente ao ginásio e a morte em meio ao matagal. Atirador é morto após ataque dentro de um bar na capital paulista. Vinícius Costa é o repórter. Veja como tudo aconteceu. A parede em uma das entradas do bar ficou destruída. As mesas reviradas, uma moto caída e um corpo no chão. Tudo aconteceu de repente. Testemunhas contaram que o motociclista chegou ao bar, sacou a arma e disparou em direção à cabeça de um dos clientes que estava próximo ao balcão. O rapaz caiu ferido e houve correria, já que havia várias outras pessoas no local. O bar, que fica na região de Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, costuma ficar cheio, mas é bem visto pela vizinhança. O bar eu já conheço há mais de 40 anos, né? Eu moro aqui há 45 anos. Família, tudo decente. Estou muito triste. O taxista, que estava dentro de um veículo parado na mesma rua, assim que percebeu a confusão, acelerou o carro em direção ao bar e tentou atropelar o atirador, que pretendia fugir com a moto. O motorista atingiu mesas que estavam na calçada, o muro do estabelecimento e o motociclista, que disparou em direção ao taxista, que foi atingido de raspão. De acordo com moradores do bairro, o motorista seria amigo do rapaz que foi baleado dentro do bar. Mesmo com um ferimento próximo ao pescoço, o taxista teria pego a arma do motociclista que estava caído e feito disparos contra ele. O homem morreu no local.
O corpo do homem, que não carregava nenhum documento, permaneceu no local até a chegada da perícia. A família dele também esteve no local. A mãe e a esposa se sentiram mal e a família preferiu manter silêncio sobre o caso. Uma quarta pessoa, ainda não identificada pela polícia, tentou levar o motorista do táxi e o rapaz ferido dentro do bar para um hospital próximo, usando o próprio veículo que bateu contra a parede. A cena chamou a atenção de toda a vizinhança. Estava almoçando, eu vi o taxista passando, com esse pneu furado, batido. Eu falei que saiu alguma coisa para acontecer. Você achou estranho isso? Achei estranho, eu peguei e vim olhar com a minha amiga. Na hora que você chegou e viu isso tudo, o que você achou disso? Fiquei em choque, né? Que eu nunca tinha visto isso aqui. O veículo foi abandonado numa rua próxima poucas horas após a confusão. O dono do bar não quis falar sobre o que aconteceu. Os moradores do bairro estão amedrontados com o tiroteio. Quando eu cheguei aqui e vi isso aí, eu fiquei horrorizado. Aqui tem muito roubo, mas assim, crime assim, eu nunca vi. A arma utilizada nos crimes não foi localizada. Os feridos foram atendidos no hospital universitário e a investigação sobre o caso ficará a cargo do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. 1h48, denúncia de orgia dentro de uma cadeia no Rio de Janeiro é investigada. Veja agora. A denúncia foi feita ao blog no último fim de semana. 3 prostitutas teriam ido à cadeia, que funciona em regime semiaberto, participar de uma festa regada a churrasco e bebidas. Ainda segundo a denúncia, servidores repassaram a comida para as mulheres presas no Instituto Penal vizinho. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que a matéria vincula uma imagem de um site pornô sem qualquer tipo de crédito, atribuindo isso à suposta festa ocorrida dentro de uma unidade prisional. Disse também que a Corregedoria apura a conduta do servidor responsável pelas publicações no blog e que foi determinada a instauração de uma sindicância. Representantes do blog também se manifestaram. A Tribuna Penitenciária é um blog independente, sem vínculo com qualquer órgão público e que age na legalidade protegido pela liberdade sindical. O Ministério Público Estadual já está investigando outras regalias flagradas nas celas, como visitas irregulares a presos. É que no início do ano, outra denúncia chamou a atenção do presídio de Benfica. Numa vistoria do Ministério Público, foram encontradas 4 suítes semelhantes a de motéis, com camas de casal, luzes vermelhas e televisores. Elas seriam usadas para visitas íntimas. Na ocasião, o Ministério Público recebeu a informação de que mulheres receberiam dinheiro para ter encontros com detentos da Operação Lava Jato, levados para Benfica.